porque o Flamengo não fez um grande esforço, um grande jogo, mas ele assim conseguiu administrar com certa facilidade até o jogo, né? As únicas oportunidades de gol do time da Baixada Fluminense foram chutes de fora da área, como já... Acabou o campeonato. Acabou o campeonato, gente. Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. É campeão. É campeão. Gente, não vamos parar de bobagem, né? Quem vier com o papo de que, não, está com uma mão e meia na taça. Gente, já está abraçado com a taça e já vai viajar para Bogotá com a faixa de campeão no peito. Né? É isso que aconteceu. A galera do Mengão, acabou o campeonato. Eu também estou achando. Você viu? O Flamengo passeou no Maracanã. Eu pensei, e nós discutimos. Salve, salve nação, vamos embora com mais um vídeo aqui falando sobre essa final aí, né, que o Flamengo abriu uma boa vantagem de 3-0. Dessa vez vamos repercutir aqui o que a imprensa esportiva falou sobre essa final envolvendo o Flamengo do Nova Iguaçu, que o Flamengo vence 3-0. Na minha opinião, já liquidou essa partida, que agora é pensando na Libertadores, né? Jogo da volta, bota um time misto, ou até o time reserva aí, já garante esse título. E, obviamente, Pedro, novamente decisivo. O cara não para de cravar 11 gols em jogos no Carioca, né? Eu quero saber a tua opinião. Se já pode comemorar o título, ou é melhor esperar e pensar no jogo da volta, né? Eu quero saber a tua opinião aí nos comentários. E vambora com mais um vídeo aí. Mas antes disso, né? Eu peço o seu like aí. O seu like ajuda demais. Deixe seu like, se inscreve no canal também, né? Ativa as notificações, que é importante, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E o Flamengo já é considerado virtualmente campeão, né? Então, tamo junto e vambora com mais um debate. Hoje o debate tá bom, hein? Vambora. Porque o Flamengo não fez um grande esforço, um grande jogo, mas ele assim conseguiu administrar com certa facilidade até o jogo, né? As únicas oportunidades de gol do time da Baixada Fluminense foram chutes de fora da área, como já vem acontecendo em outros compromissos do Flamengo. Chutes de média distância e fizeram ali o Rossi trabalhar um pouquinho, mas, no geral, o Flamengo tendo um domínio completo do jogo. O Robson Bertelli, que é membro do canal, diz que o Luiz Araújo está bem abaixo dos demais. Cara, eu achei que ele fez um bom jogo hoje, inclusive. Foi muito bem no lance do segundo gol, com uma ótima inversão de jogada. Ele inverteu, encontrou o Cebolinha livre, o Cebolinha deu sequência de jogada e o Pedro marcou. Fez outros bons lances, fez a inversão boa, buscando também a cabeçada do Bruno Henrique, foi para fora. Enfim, eu não acho que ele foi mal hoje, não. Eu até entendo que o Luiz Araújo, ele não tem bola, na minha visão, para ser um titular intocável absoluto. Mas hoje eu acho que ele fez uma boa partida. Cebolinha muito bem, hoje, né, porque o Marcelo Martins da Silva. O Matheus Gomes falando do pênalti. Eu achei que houve o toque, mas o Luiz Araújo não, o Ayrton Lucas poderia continuar na jogada, na minha visão. Ele acabou dando mais um passo, depois acabou optando por desabar. Se o árbitro não marcasse o pênalti, seria bem feito por Ayrton Lucas, mas o toque de fato aconteceu. Mas um pênalti, no mínimo, discutível. Dá para discutir de fato a marcação do pênalti, porque o jogador tinha condições de seguir. Aí fica muito interpretativo. Mas houve toque, de fato. Acho que foi até forte bastante, mas ele dava para continuar de pé, ele acabou optando por cair. E aí o árbitro marcou o pênalti. Mas acho que reduzir a discussão do jogo a um pênalti é demais, né? Porque o gol do Flamengo também no lado pelo VAR não foi nada convincente, aquele trabalho do pessoal da equipe do VAR. E o Flamengo teve uma superioridade tão grande, gente, muito grande. Não sei fazer muito esforço. Obrigado a outra. O Ayrton Silva falou que o Rossi não passa confiança para ele. Teve uma saída ruim do gol hoje, mas aí a conclusão do lado do Iguaçu foi por cima do travessão. Mas de fato ele hoje acabou não errando nesse lance especificamente. Nas outras vezes foi seguro das defesas que fez. O Elon Santos, Fabrício Bruno, como é que é? Não entendi o que quer dizer. Foi um jogo seguro hoje, o Fabrício Bruno. E é um bom zagueiro. Eu acho que ele não é o melhor zagueiro do Flamengo. Tem jogador mais qualificado, mas ele está discutindo posição. Se estiver na boa fase, pode jogar. Problema nenhum. Claro que não acompanhou o Carlinhos. Gente, o Carlinhos tem 27 anos. Tá? 27 anos. O Tite saiu do Corinthians no primeiro semestre de 2015. Ou seja, há 9 anos mais ou menos. Há 9 anos, o Carlinhos tinha 18 anos. 27 agora, menos 9, 18. O Tite certamente não acompanhava tanto assim a base para ter uma ideia. E outra coisa, as informações que a gente tem do Corinthians, e que a gente viu ao longo dessa trajetória desse jogador, ele teve uma carreira de muitos problemas
pessoais, inclusive, altos e baixos. Então, não dá para usar o Carlinhos de 2014, 15, na base do Corinthians, como referência para o Carlinhos de agora. Achei importante ele deixar isso claro, quer dizer, não tem nada de aval de Tite, que viu na base, a cascata, que andaram dizendo por aí, cascata, né? As pessoas associam as coisas. Não, o Tite estava no Corinthians, ele veio do Corinthians, então o Tite conhece. Vocês acham, por exemplo, que o Jorge Jesus do Flamengo conhecia todos os jogadores da base? Todos. 17 anos, 8 anos. Profundamente. E 9 anos depois vai ter condições de falar sobre o cara. Para citar um exemplo só, tá? É importante também que eles não quiseram falar, foram mais éticos do que a diretoria, do que o Marcos Braz, que já contratou, já anunciou, já falou, né? Não vou falar, o cara tem mais um jogo, acho que isso tem que ser respeitado. É uma situação muito embaraçosa para o jogador. Se ele comete algum deslize, agora é praticamente resolvido o campeonato. Imagina hoje o jogo tivesse difícil, ele perde um pênalti, acontece alguma coisa ruim. Aí fica uma peste em cima do rapaz. Então poderia ter sido preservado, quer dizer, ridículo. E não é legal você gosta de contratar jogador às vésperas de final. Não importa qual seja o clube, eu já critiquei outros e critico o Flamengo também, obviamente, né? Deixou claro também que não vai colocar time reserva, visto nada no domingo. Agora é o seguinte, né? Ele pode fazer escalações diferentes nos jogos da Libertadores. E tem opções. Então, se ele sentir que um ou outro jogador precisa ser preservado, ele pode também gerar o elenco. E é o que ele vai ter que fazer a partir de agora, porque agora vem a maratona e a coisa muda radicalmente para todo mundo que está envolvido aí em várias competições, em diferentes competições. O Flamengo está envolvido nesse momento em uma competição com as 3 que vão começar. Então, no período de abril até maio, serão 4 competições, jogos de 4 competições. Carioca, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, serão muitos jogos bem pesados. Há 14 meses, achei muito, 3 anos de contrato para o Carlinhos. E você? Eu entendo o seguinte, se eles fazem um contrato curto, de 1 ano, o jogador vai bem, ele pode sair e o Flamengo não ganha nada. Então, como o jogador barato, o salário dele deve ser muito menor do que a média, fizeram 3 anos e se não der certo, negociam e o rapaz segue em frente. Tem que conhecer os detalhes do contrato para saber, né? Talvez até o que tenha sido mais atrativo para ele tenha sido o período de contrato. Talvez o salário nem seja tão alto assim inicialmente. Vamos ver. Se a gente souber mais detalhes, fica mais fácil falar. Gilson Gomes fechou a conta, reservas na volta, já deixou claro lá o Tite que não vai ter reserva na volta, mano. Time titular na volta. Eu acho que ele vai mexer nos jogos contra o Milionários e o Palestino, sabe? Vai ter que revezar jogadores e tal, vai analisar, mas acho que vai fazer isso nos jogos da Libertadores, é o que eu acho. Acabou o campeonato. Acabou o campeonato, gente. Eu já fiz um vídeo aqui ontem e hoje, na live pré-jogo, eu reafirmei. Se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou num ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico, sensacional. Mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, futebol, tal, jogo cigano de campo. Legal. É verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos,
fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no campeonato carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O campeonato carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. Depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense, em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não. Hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta. Semana que vem, o Nova Iguaçu, ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, com o Flamengo do Tite do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô. Acabou o campeonato. Sinceramente. Se acontecer a virada do Nova Iguaçu, vai ser a maior virada da história do futebol brasileiro. Porque você tem que analisar todo o contexto. É o que eu estou explicando aqui nesse comentário. O Flamengo do Tite é muito sólido defensivamente. E é muito talentoso do meio campo para frente. Não levou gol no Campeonato Carioca. Enfrentou o Vasco, Botafogo, Fluminense. Só levou um gol do Nova Iguaçu quando não estava com a sua equipe principal. E agora o Nova Iguaçu poderá aí virar isso? Pode, mas tem que fazer 3 gols para levar a disputa para os pênaltis. Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo já tem encaminhada a sua primeira taça
de 2024. Vamos falar, com certeza, eu não li aí nos comentários, mas eu vou falar, com certeza daqui a pouco aqui, de gente dizendo o seguinte, é soberba, é arrogância. É uma realidade, galera. É uma realidade. Só não enxerga quem não quer. Hoje ficou bem clara a disparidade, por exemplo, do Flamengo para o Vasco da Gama. Os momentos atuais, os times atuais. O Nova Iguaçu contra o Vasco foi melhor e mandou nos 2 jogos. Hoje, o Nova Iguaçu não incomodou o Flamengo. Não conseguiu jogar. Tentava de fora da área e conseguia ali dar algum tipo de trabalho e só. Muito pouco. Então, mediante todo este quadro, eu, sinceramente, não tenho nenhum receio em afirmar que o Campeonato Carioca terminou. Agora, essa é a minha opinião. É o que eu acho. O Tite não pode achar isso. Os jogadores do Flamengo não podem achar isso. A diretoria não pode achar isso. A comissão técnica, os funcionários, todos têm que ter em mente o seguinte: ainda tem mais um jogo. Tem que jogar a Vera. E se dá até ao luxo, porque vai ter a estreia na Libertadores terça-feira, em Bogotá contra o Milionários. E aí, na outra quarta-feira, após jogo com o Nova Iguaçu, tem o jogo no Maracanã contra o Palestino pela Libertadores da América. Se dá até ao luxo de colocar uma equipe alternativa, se quiser. Se quiser, dá para botar um time alternativo do Flamengo, ou não daria? Vocês acham, por exemplo, que Matheus Cunha, o Wesley não vai poder jogar porque está machucado. Ocampos, lateral direito paraguaio, da base do Flamengo. Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Pode até, de repente, colocar o Cleiton para jogar ali na lateral direita. Aí no meio campo, Igor Jesus, Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan e Bruno Henrique. Né? Pode colocar esse time em campo, porque mesmo assim, dificilmente o Nova Iguaçu irá conseguir fazer essa diferença no placar. Mas conhecendo a linha de trabalho do Tite, eu acredito que ele vai levar a campo o que ele tem de melhor. É campeão. É campeão. Gente, não vamos parar de bobagem, né? Quem vier com o papo de que, não, está com uma mão e meia na taça. Gente, já está abraçado com a taça e já vai viajar para Bogotá com a faixa de campeão no peito. Né? É isso que aconteceu hoje, depois desse 3-0, que poderia ter sido até mais. Pedro teve um gol anulado por unha do pé maior do que o ombro do jogador do Nova Iguaçu. Ridículo. Esses impedimentos são absolutamente ridículos. A FIFA já prometeu um estudo tornando impedimento a partir da adoção dessa nova regra, que ainda não está instalada, só quando o corpo estiver todo à frente. Hoje, nem o corpo, muito menos o pé do Pedro estava todo à frente, um biquinho da chuteira dele. Enfim, pois é, rapaz, isso é uma das coisas que tem me impressionando nesse jogo, nesse time do Tite, vamos assim dizer, é como ele é seguro. Ele é um time seguro. Você vê o jogo de hoje, não foi nenhuma grandíssima exibição do Flamengo, longe disso. O Flamengo ganhou jogando de maneira protocolar, mas não correu riscos. E olha que hoje foi o jogo em que o Rossi fez mais defesas em todo o campeonato. O Rossi fez pelo menos 3 defesas, às vezes que são dificílimas, mas 3 defesas que obrigaram a se esticar todo lá, botar para a córnea, botar por cima, pelo lado. Tá? Então,
contra o Nova Iguaçu, que é um time muito bem armado. É impressionante como esse time é bem armado. Sabe? O Carlos Vitor está muito de parabéns. O time dele é um reloginho. Um reloginho. Agora, não pode comparar com o time do Flamengo. Entendeu? Que também está muito bem armado. E os ponteiros do relógio do Flamengo são muito mais valiosos, muito mais talentosos do que os do Nova Iguaçu. Mas veja bem, hoje foi o jogo que o Rossi fez mais defesas. Foi justamente hoje. E mesmo assim, se você olhar, o Flamengo correu riscos de sofrer gol? Não. Porque o Flamengo ele consegue matar, esse sistema do Tite, ele consegue matar 90% dos ataques adversários na própria intermediária do Flamengo. Antigamente, aquela intermediária do Flamengo era um campo de ninguém. Os adversários vinham tocando ali com a maior facilidade. Agora isso não acontece mais. O Flamengo fechou ali, com as duas linhas de 4 que normalmente jogam, porque tem Pulgar e De La Cruz, e Luiz Araújo de um lado e Cebolinha de outro. Cara, o sistema está encaixadinho. É impressionante como o sistema do Flamengo defensivo está encaixado, está pronto. Do meio para frente, eu acho até que tem muito espaço para melhora. Mas do meio para trás, a coisa está absolutamente azeitada, gente. Absolutamente perfeita. E aí foi o resultado desse campeonato que a gente faz, que os números são impressionantes, cara. O Flamengo está prestes a conquistar mais um título invicto, só não conquistará o título invicto se perder o próximo jogo contra o Nova Iguaçu, o que, convenhamos, é bem pouco provável que o Nova Iguaçu seja capaz de derrotar esse time do Flamengo, mesmo que o Flamengo poupe alguns titulares, isso é uma coisa que nós vamos discutir aqui, como é que vai ser a logística do Flamengo para esses próximos jogos. O Flamengo vai agora a Bogotá, joga na terça-feira contra o Milionários no El Campín, e depois volta para jogar o segundo jogo no domingo contra o Nova Iguaçu. E depois tem o jogo no Palestino, aqui também no Rio de Janeiro. Então, como é que o Flamengo vai administrar isso é uma coisa que eu estou curioso. Mas mesmo que o Tite, por exemplo, resolva poupar alguns titulares do segundo jogo, já que o título está ganho, mesmo assim eu não consigo imaginar uma derrota desse time do Flamengo para o Nova Iguaçu. Não consigo mesmo, nem de longe. Então, tudo leva a crer que o Flamengo vai ser campeão invicto. E aí, rapaz, a gente dá uma olhada nos números. Eu vou botar aqui nos números. Renato, com Pedro nessa fase, sentiremos saudades do Gabriel? Olha, nessa fase não, né? Nessa fase não. Nessa fase, do jeito que ele está jogando e fazendo gol, o Pedro, eu acho que a gente pode sentir saudade, eventualmente, da dupla Pedro e Gabigol, na época do Dorival. Ali a dupla se encaixou e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, só. Os dois fazendo gol pra cacete. Mas era outro esquema de jogo. No esquema de jogo do Tite hoje em dia, que não abre mão de dois pontas, você não tem como botar o Pedro e o Gabigol junto hoje em dia. É o Pedro ou o Gabigol. E no momento o Pedro está muito melhor que o Gabigol, isso aí não tem a menor dúvida. Acho mais uma coisa. Para mim, o ala direita do Flamengo, quando estiver completamente recuperado, é o Gerson. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, o Gerson vai voltar ao time, o Tite não vai cometer o desatino de recolocá-lo como segundo volante, colocando o De La Cruz para o lado direito. Isso é impensável. Acho que o próprio Tite já reconheceu que errou quando fez a análise contrária. Então, a tendência é que o Gerson seja o armador mais pela direita. E aí eu acho que, de repente, o time pode ficar até mais encaixado. O nível do Carioca não dá para tirar muitas conclusões. Jackson, eu concordo, mas a gente tem que analisar o nível do Gaúcho é muito forte. O Internacional não chegou nem na final. O nível do Paulista é muito forte. Palmeiras vai decidir contra o Santos, que está na segunda divisão. Eu acho que, no final das contas, as coisas meio que se equiparam, entendeu? E, claro, a hora do vamos ver é a partir de agora. Começa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí, amigo, aí não tem nhen. Aí quem é bom vai começar a se confirmar e quem é fogo de palha vai ir. Agora, acho, com toda sinceridade, que o Flamengo deu, nesse Carioca, sinais muito positivos. Repito, eu não me lembro
de um Flamengo protagonista, porque o time do Tite é sempre protagonista. Claro, não é aquela avalanche maravilhosa da época do Jorge Jesus, mas é um time protagonista. E tão seguro defensivamente como o time do Tite. Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. O time do Tite, já falei isso, se fosse para definir em apenas uma palavra, eu diria segurança. Ele provavelmente diria equilíbrio. Aliás, nós vamos ver já a entrevista do Tite. Eu estou curioso porque eu não vi ainda. A verdade é que é um time muito seguro e que tem um meio-campo espetacular. E que tem um atacante que está fazendo um gol por jogo, no mínimo, que é o Pedro. Então, são coisas muito positivas, juntas, entendeu? Eu acho que vai poder dar samba realmente esse ano. A galera do Mengão, acabou o campeonato. Eu também estou achando. Você viu? O Flamengo passeou no Maracanã. Eu pensei, e nós nós conversamos aqui, né, durante 2, 3 programas, que eu, por exemplo, pensei que fosse dar um jogo melhor, tecnicamente, porque o time do Nova Iguaçu é um time que toca bem, pelo menos fez isso durante todo o campeonato, e se classificou exatamente por isso, né? Pelo bom futebol que estava apresentando. Aí vai disputar com o Flamengo, que também tem um time, né, que toca, time que vem, né, subindo gradativamente, o Tite está colocando uma molecada também que não deixa a peteca cair. Quer dizer, se o nível não fica tão alto, está próximo, né, aos titulares. Então, isso tudo, eu falei, vai dar um jogão. Não vi jogão. Vi o time do Flamengo jogar. O time do Nova Iguaçu se perdeu totalmente, correndo com a bola. Um jogador correndo com a bola e 3, 4 esperando ele. Ou ele dá a bola, ou nós vamos ficar olhando para a cara dele. E o time do Flamengo lá atrás, esperando. Ele correndo sozinho. O centroavante, o Carlinhos, que é o artilheiro, pegou na bola 2 vezes. A galera já está dizendo, não, ele foi nada disso. Eu não acho assim. Mas a galera começa, né? Mas antes do jogo, o diretor do Flamengo falou que ele já estava contratado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E ele declarou, no final do jogo, ele disse isso. Nós estamos correndo atrás. Né? Acabou o jogo, mas tem o outro. E se o outro nós ganharmos? E aí? E é exatamente isso. Ele está brigando, e ele declarou isso, está brigando ainda no Nova Iguaçu, ele quer ser o artilheiro do campeonato, ele quer bater o Pedro, que já está na frente dele na artilharia do campeonato. Agora, o problema todo é que ele depende dos outros. Ele depende exatamente desse meio do campo que eu elogiei pra caramba. Do Albert, Igor França, Iago Ferreira e o Bill, porque os dois de frente, Carlinhos e o Xandinho. Então eu elogiei pra caramba esse meio do campo e disse também isso, que olha aqui, não vai demorar, acabou o campeonato, os caras começam a pegar. E praticamente 4 já estão fora desse time do Nova Iguaçu. Por quê? Porque sabem jogar, tocam bem a bola. Mas foram envolvidos hoje pelo esquema tático do time do Flamengo. Né? O time do Flamengo bem seguro aqui, tocando a bola, esperando as boas jogadas pelas laterais, com o Ayrton Lucas e o Varela, e o meio do campo, Pulgar um pouco mais atrás, De La Cruz, Arrascaeta e o Luiz Araújo. Pedro Cebolinha na frente. Então, toque de bola normal do Flamengo, meio do campo mais forte do time do Flamengo, além do toque de bola forte, tecnicamente falando. Ainda tinha uma marcação muito forte nesses homens que eu citei do meio do campo, time do Nova Iguaçu, e o time do Nova Iguaçu foi envolvido nisso tudo. E os contra-ataques
do Flamengo eram rápidos, tanto do lado direito, principalmente do lado esquerdo, com o Cebolinha, os lançamentos. Puxava o jogo todo para o meio e para o lado direito para virar o jogo para o apoio do Ayrton Lucas, mais o Cebolinha. Isso já está virando moda, esse esquema do Flamengo, né? Tira todo mundo do lado esquerdo, deixa um campo aberto lá. Só um cara, pô, o que esse cara está fazendo aí? É o Cebolinha. E o lateral, por sua vez, também. Só tem um aqui, tá tudo bem. Mas não é assim que funciona. Quando a bola cai no pé do Cebolinha, aí vem o rolo compressor todo. Em meio do campo, vem o restante do ataque, vem a defesa. A defesa do Flamengo, Fabrício e o Léo Pereira, que é uma boa defesa, não é essas coisas, mas é uma boa defesa. Há muito tempo que não toma gol. Eles vêm jogar praticamente com o time do Flamengo na frente, na intermediária do time adversário. E com isso, enrolaram todo o time do Nova Iguaçu. Que o primeiro tempo, veja aí, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Nova Iguaçu por 3-0, liquida esse jogo aí já, e agora já pensa no próximo jogo, que é diante do Milionários pela Libertadores, né? Uma partida que o Flamengo foi superior do início ao fim, não deu chances para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu não conseguiu jogar. Esse jogo foi o pior jogo do Nova Iguaçu, né? Nesse campeonato, né? E então é aquilo. Obviamente que isso tem um fator primordial. Por quê? Porque o Flamengo que não deixou o Nova Iguaçu jogar, né? Sabemos também que o Nova Iguaçu tem um artilheiro, tem um vice-artilheiro do campeonato, né? Acabou não conseguindo fazer muita coisa, pouco tocou na bola, que agora é jogador do Flamengo. E aquilo, o Flamengo foi superior do início ao fim, tirou boas chances, poderia ter feito um placar maior, né? O Flamengo às vezes foi meio displicente em algumas finalizações ali, obviamente. Acho que o Flamengo o jogo estava tão fácil, chega na hora de finalizar, os jogadores querem dar um toque a mais, um drible a mais, eu acho que isso acaba sendo normal, entendeu? O Nova Iguaçu, as chances que o Nova Iguaçu acabou criando, né? Foram chutes originados de fora da área, que o Rossi conseguiu defender tranquilamente, né? Teve um chute bastante perigoso de fora da área, que ele fez uma boa defesa, mas tirando isso, só foi chute de fora da área, o Nova Iguaçu não conseguiu ameaçar a defesa do Rossi, né? E o Rossi continua mais um jogo aí, sem levar gol, e chega a mais de 1000 minutos, acho que 1059 minutos, sem levar um gol, né? E entra, se não me engano, no top 5 de goleadores do Flamengo, que não leva o gol, né? Que fica durante mais de mais de 1000 minutos sem levar um gol, né? E o Tite, durante a entrevista coletiva, perguntado se no jogo da volta, né, contra o Nova Iguaçu, domingo que vem, lá dia 7 de abril, né, dia 7 de abril, perguntou se ele vai poupar o time ou bota o time lá, né? Então o Tite, ele respondeu logo, né? Bate pronto, ele responde que não vai poupar, abre aspas, não vamos poupar. Eu aprendi com a vida que o próximo passo é sempre mais importante. Isso fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é a primeira possibilidade de retrocesso, né? Na coletiva, falando e elogiando o Flamengo, falando que é um sonho dirigir o Flamengo, e sabemos que o Tite é muito pragmático, ele faz tudo com cautela, né? E a cautela dele, obviamente, deve ser colocar o time titular ou até um time ali, tirar 2, 3 jogadores ali e botar a força máxima. Mas sabemos que o elenco do Flamengo é um elenco muito qualificado. Eu acho que você tirando poupando o Arrascaeta e deixando dela com eu acho que não vai mudar muita coisa não, né? Sabemos que muda, né? Porque o Arrascaeta é o cérebro desse time aí. Mas é aquilo, o Flamengo vence e pra mim já tá com as duas mãos na taça, né? O Nova Iguaçu chorou e principalmente o Nova Iguaçu vai fazer 3 gols, né? Se eu não me engano, o Nova Iguaçu nesse Carioca não fez 3 gols em nenhuma partida, né? Ou melhor dizendo, contra os times grandes, né? Principalmente contra o Vasco aí.
Jogou muito contra o Vasco, né? Mas é isso aí. Tamo junto. E seu like.